Vamos falar do Galo a partir de agora. Cláudio Rezende conosco, depois de um ano com grandes expectativas por conquistas, finalista de Copa do Brasil, finalista de Copa Libertadores, o Galo agora vive a ameaça de rebaixamento. Que situação, hein, Cláudio? Boa noite, um abraço. É isso aí, boa noite a você, aos amigos do Bastidores. Quem imaginaria, hein, torcedor do Atlético, que estaria nessa situação aí com preocupação, torcedor com dificuldade até para dormir nesse fim de semana aí por conta desta possibilidade de risco de queda, risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Galo precisa só dele, né? Mas de qualquer forma a mobilização completa, principalmente desde ontem à noite, quando todo mundo no clube tomou um susto com os resultados ruins, com as vitórias do Bragantino e do Fluminense, que deixaram o Atlético com possibilidades de ser rebaixado. Mas com um empate o Galo se livra. O que deixa preocupação em todos, no clube, na torcida, é que o Atlético tem, né? O Galo, nesse momento, é o pior desempenho dos times que estão disputando para fugir da degola. Nos últimos 10 jogos, o Atlético tem o pior aproveitamento entre todos os 20 times da Série A. E para essa partida, de novo, o torcedor fica naquela ansiedade de como que vai se portar o Atlético depois de perder, né? O Atlético foi para 2 finais e acabou sendo derrotado, não conseguiu reagir contra o Vasco, precisa reagir nesta última aparição no ano para fugir aí de uma vergonha histórica, de uma queda para a Série B do Brasileirão. Deixa eu dar agora para você aquela dica, aquele recado da Clínica Alfamen. Meu amigo, você tá meio pra baixo aí, tá meio desanimado, sextou, fim de semana tá aí. Você vai pegar o telefone, passando o fim de semana e ligar, não fique sofrendo em silêncio. As coisas não estão como antes, na hora H, na hora do sexo. Clínica Alfamen tem mais de 10 anos no mercado e tratamentos que cabem no seu bolso. A equipe do Dr. Carlos Pacheco. Anote o telefone, tem a consulta especial para o ouvinte do Bastidores, no 2526-7676, 2526-7676. É isso aí, o Galo, portanto, fazendo o possível aí, diretoria, comissão técnica agora com o Lucas Gonçalves, com o Cristiano Nunes e os jogadores principalmente, né? Porque agora a bronca é com eles, para fazer aí o dever de casa e evitar o risco de queda à Série B. Eu confesso para você que o futebol proporciona essas emoções a gente. Dificilmente os outros esportes, independentemente do esporte, voleibol, basquete, natação, claro que tem as grandes finais, tem os grandes jogos, mas você está numa semana disputando um torneio, uma final intercontinental, e no outro final de semana você está disputando o rebaixamento no campeonato nacional, eu desconheço. É uma situação complicada, né, Álvaro? Só o futebol e o Atlético, olha só o que vive o Atlético, né? No prazo de uma semana, ele disputou a glória eterna e agora vai tentar escapar da vergonha eterna. Vergonha eterna. Que é um possível rebaixamento. E só o futebol proporciona isso. O Atlético, Álvaro, a impressão que eu tenho é que o Galo acabou não se preparando para tudo que aconteceu com ele no ano. O Atlético não estava preparado para chegar a 2 finais, como chegou, Copa do Brasil e Libertadores. Quando eu falo não estava preparado, é em termos de elenco. O Atlético, quando um time chega a 2 finais desse tamanho e disputando simultaneamente o Campeonato Brasileiro, você precisa ter elenco qualificado e de um nível muito próximo entre reservas e titulares, como tem Flamengo, como tem Botafogo, Palmeiras. Isso demanda muito investimento. Talvez não fosse a temporada que o Atlético tivesse a condição de investir tanto. Só que ele chegou nessas 2 finais, jogou todos os jogos possíveis do ano, perdeu as 2 finais e muito pela falta desse elenco equilibrado que não tem. E eu tenho certeza que o Atlético não se preparou para isso que vai acontecer domingo, para jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro com chance de ser rebaixado. O Atlético não se preparou para isso, tanto não se preparou que ele entrou em comum acordo com o Milito na 37ª rodada, depois da derrota contra o Vasco, tendo a certeza que não iria para a última rodada com o risco de rebaixamento, e ele liberou um dos seus principais jogadores para fazer uma cirurgia, que é o Paulinho, tendo a certeza de que não iria para a última rodada brigando por rebaixamento, e vai para a última rodada brigando contra o rebaixamento. Então tudo que aconteceu com o Atlético na temporada de 2024, a impressão que eu tenho é que o clube não se preparou
para todas essas emoções. E a última delas é a que ninguém queria, a que ninguém esperava, não é nenhuma surpresa positiva, pelo contrário, você ir para a 38ª rodada, jogando em casa, sem público, correndo um risco de ser rebaixado para a Série B de 2025. Olha aonde o Atlético foi se meter. Agora, olha o que é o Campeonato Brasileiro. Para mim, o campeonato mais difícil do mundo. O Campeonato Brasileiro, o campeonato mais difícil do mundo. E por que eu chego nessa conclusão? Nós temos 4 equipes lutando contra uma vaga ao rebaixamento. 3 equipes já estão rebaixadas. 20º colocado Cuiabá, 19º Atlético Goianiense e 18º Criciúma. Aí são 4 equipes brigando contra essa 17ª colocação, que hoje está sendo ocupada pelo Bragantino. As 4 equipes são Bragantino, que é o 17º, Atlético do Paraná, vice-campeão da Libertadores em 2022, Fluminense, campeão da Libertadores em 2023 e o Galo, vice-campeão da Libertadores em 2024. São 3 equipes que disputaram as 3 últimas finais da Libertadores, lutando contra uma vaga ao rebaixamento. Você vê a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, e você falou, né? E eu concordo com você, o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo. Quando eu falo mais difícil, claro que a gente... Talvez seja. A gente não está falando de qualidade, a gente está falando de equilíbrio. De equilíbrio. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe, exatamente. Você não tem previsão nenhuma de quem vai ser campeão, de quem vai ser rebaixado. Olha só, 3 equipes das 4, uma vai ser rebaixada. Essas 4 estão ali. E você quer mais uma informação das 4 equipes que estão brigando para não cair? Todas as 4 dependem apenas de si. Boa. Todas as 4. Vencendo, tá fora. Vencendo, fica na Série. Bragantino. Todas as 4. Bragantino, se vencer o jogo dele, ele vai a 44, tá fora. Por quê? Porque Fluminense, Atlético e Atlético do Paraná se enfrentam. Um mata o outro. Né? Isso. O Atlético, se vencer, não só tá fora, como vai pra Sul-Americana. O Atlético do Paraná, se vencer, tá fora. Mesmo que o Galo não caia, aí nesse caso, ou cai o Bragantino ou cai o Fluminense. Exatamente. Não é verdade? Fluminense, se vencer, tá fora. Vai a 46 pontos, além de manter a permanência na primeira divisão, consegue uma vaga na Copa Sul-Americana. Exatamente, então isso prova também o equilíbrio. E quer mais uma, que você disse que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, e eu concordo. Você pega um dos campeonatos mais difíceis do mundo e das 38 rodadas, mais de 50% você jogou com time misto ou reserva. O que fez o Atlético. Isso aí. Por isso ele está nessa situação. Alô, Clécio.